Então, eu vou passar agora um sumário, que geralmente eu gosto de apresentar para que a gente tenha uma noção do que a gente vai estar apresentando aqui. E vou trazer para vocês um programa que a gente elaborou, desenvolveu e já vem implementando desde janeiro de 2014, que tem a finalidade de aumentar a efetividade do tribunal do nosso regional. Vamos tratar aqui sobre alguns pontos sobre Justiça em Números e IPCJus, que são um dos dados que fizeram a gente desenvolver esse programa do CNJ. E a relação IPCJus Resolução 184, de 2014 e de 2013, o próprio programa e o relatório, que é o produto do programa que a gente desenvolveu lá no tribunal. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que, para qualquer gestor que esteja à frente de qualquer negócio, público ou privado, uma coisa fundamental que ele tem que ter para a tomada de decisão é a informação. Não em quantidade, mas em qualidade. Então, duas dimensões da informação são a oportunidade e a integridade. Então, a gente tenta sempre fazer o uso de informação íntegra e tempestiva. Quando o Justiça em Números, que é do CNJ, ele traz um rol de informações sobre todos os tribunais, que são fundamentais para que a gente possa tomar decisões, mas da forma como é apresentado no relatório, onde todos os tribunais de todos os ramos são elencados, têm seus dados ali compilados, você tem uma falta de sincronia daquilo que você está fazendo hoje com o resultado que está sendo ali apresentado. Por quê? Geralmente, o relatório de Justiça em Números ele vem ao final do ano subsequente àquele de análise. Então, em outubro desse ano de 2015, a gente vai ter um relatório de desempenho, um relatório gerencial, que é a proposta do Justiça em Números, dados de 2014. Então, já aconteceu muita coisa, inclusive em 2015, ele está quase acabando e a gente não tem mais tempo de modificar o resultado. E na nona edição, que é o relatório de 2013, analisando dados de 2012, o Justiça em Números trouxe o IPCJus, que é um índice de produtividade comparada, que faz uma relação entre dados de insumo-produto, entre todos os tribunais e gera ali uma informação, tem até um ranking onde a gente consegue visualizar. Nessa nona edição, foi quando mostraram pela primeira vez o IPCJus, o nosso tribunal teve a infelicidade de figurar no último lugar do ranking. Então, a partir daí, a gente percebeu que a gente tinha que fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Ficar aguardando o próximo Justiça em Números, relatório, não seria a melhor postura. O índice de produtividade comparada, ele faz basicamente a correlação entre itens de entrada e saídas. Então, o que seria um item de entrada? Né? Casos novos e a saída, a baixa processual, propriamente dita. E ele usa a metodologia da análise envoltória de dados. Eu mostro aqui nesse slide como que o Justiça em Números trata os dados de entrada e saída e correlaciona dados exógenos e endógenos, aqueles que a gente consegue controlar e aqueles que a gente não consegue controlar. Então, a gente tem como exógenos casos novos, que é a demanda, e os casos pendentes, que são fruto de demandas represadas. E os endógenos, que são os recursos internos, humanos, magistrados e servidores, e os recursos financeiros. Essas são as variáveis de insumo. E a variável de produto única é a baixa processual. Então, deixa eu passar aqui. Se a gente perceber em fórmulas, porque sempre, eu não vou ser muito técnico de entrar para detalhar, nem vou me atrever a detalhar o IPCJus, mas ele faz correlação entre produtividade de magistrados, por exemplo, e produtividade de servidores, e as taxas de congestionamento, certo? Então, nessa produtividade de magistrados e servidores, sempre eu tenho no numerador a baixa processual. E nas taxas de congestionamento, que são aquelas variáveis que também estão sendo correlacionadas, como vemos aqui, eu tenho a baixa processual novamente. E o estoque é causado por uma deficiência na baixa processual. Eu tenho muitos casos novos em ambas as fases processuais e tenho pouca baixa. Então, a baixa processual é um item que a gente tem que explorar e tem que monitorar. Foi a partir daí que a gente viu que a gente tinha que fazer alguma coisa para alertar as unidades do tribunal quando a gente estivesse sentindo que teria um movimento de aumento do estoque. Uma coisa interessante, um dado interessante,
é que o nosso tribunal ele tem um estoque muito grande. Então, mas ninguém nunca tinha sentado para medir o quão grande era esse estoque, e foi a partir do Justiça e Números que a gente começou a comparar, porque a gente viu o do vizinho, e olhando do vizinho fica mais fácil perceber, olha, realmente a gente tem um tribunal aqui do nosso lado, que tem a mesma capacidade, assim, tem a mesma demanda, as condições geográficas são iguais, e eles têm 1/3 do nosso estoque, então a gente precisa fazer alguma coisa. A partir daí, a gente começou a acender, a abrir os olhos e tentar fazer alguma coisa. Aqui só o que eu estava falando ali, ó, a fórmula de baixa processual, a fórmula aqui de baixa processual, ou de baixa por magistrado, que dá a produtividade do magistrado, é baixa, dividido pelo número de magistrados. A produtividade de servidores, o número de baixa do tribunal e o número de servidores. E aqui outra variável, que é a despesa por baixados, aí eu tenho a baixa aqui como denominador. Sempre a baixa está sendo observada. Outro item que foi fundamental para a gente acender esse alerta foi o artigo 5º da Resolução 84. Então, a partir dessa resolução, os projetos de lei para a criação de cargos e varas dependia de um bom desempenho no IPCJus. Então, além da gente querer não figurar entre os piores, que eu vou mostrar depois que nós não somos, né? Eu já vinha falando isso internamente, a gente ainda ia ter implicações de não poder aprovar sequer um projeto de lei. Então, a gente entraria naquele círculo de não poder aprovar projeto de lei porque está mal ranqueado, e aí, por conta da deficiência de pessoal, não conseguir melhorar o desempenho. Então, não é uma coisa fácil da gente conseguir sair do lugar. Então, a gente só com estratégia para conseguir fazer isso. Então, o objetivo aí nasceu a necessidade de verificar ferramentas que pudessem dar dados a tempo para esses tribunais. Porque, vejam, tudo isso que eu falei, todas essas dificuldades, e aí vem um relatório só, feito por um órgão externo, 8 meses após, 10 meses após o encerramento do exercício. Não é viável usar isso como indicador. E mais, a gente precisa também sensibilizar os servidores e os magistrados para a real necessidade de promover ganhos de desempenho nas varas de trabalho. Varas e gabinetes, depois eu faço algum comentário sobre segundo grau. Então, o objetivo do programa, é monitorar e avaliar o desempenho das varas do trabalho, com foco na ação preventiva e individualizada. Então, a gente atomiza a análise de taxas de congestionamento para as varas de trabalho. E possibilita ao regional adotar, se necessário, medidas administrativas e operacionais para o cumprimento das metas. Metas nossas ou metas do CNJ. O macro-objetivo estabelecido por nós no programa, o programa pode ser adaptado para qualquer regional, mas no nosso caso é reduzir os estoques nas fases de conhecimento e execução. Porque para nós ficou claro que a gente estava ruim e a gente tinha um sobrepeso devido ao estoque. Então a gente acumulou muito estoque ao longo dos anos. O desempenho das unidades, então, passou a ser medido nesse nosso relatório através de 3 planilhas. Então, a gente fez um trabalho, a nossa proposta é fazer um trabalho simples. Ele tem que ser objetivo, ele não pode ter muito para que isso. Então, a gente elegeu três conjuntos de informações para passar para as varas que tivesse correlação com aquilo que a gente quer atingir. Então, a gente colocou as 2 taxas de congestionamentos que a gente pode medir, que é na fase de conhecimento, até a baixa no conhecimento, e a taxa de congestionamento na execução, até a baixa na execução. Essas 2 medidas são medidas de efetividade. Só que aqui a gente estava medindo só baixa processual, e a gente precisava também medir o julgamento dos processos. E aí a gente incluiu a meta 1 do CNJ, que era uma meta que a gente já não vinha batendo há 2, 3 anos. Por pouco, 98%, 99%, mas nunca 101%. Então, aqui a gente consegue atingir a efetividade, medir a efetividade, aí com outras medidas a gente consegue guiar as unidades para atingir a efetividade nas 2 dimensões da Justiça do Trabalho, quando se fala em efetividade, que é garantir o direito na sentença e garantir o pagamento do que foi deferido ali, se foi deferido, as verbas foram deferidas.
fazendo uma consulta, se a gente fizer uma consulta à sociedade, aí, aos exequentes, né, vai ser difícil alguém se contentar só com a sentença, ele quer receber aquilo que foi tirado dele, ou que não foi pago. Então a gente mede também e monitora a meta 1, que é a relação, eu vou mostrar aqui para vocês, entre casos novos e julgados e as taxas de congestionamento. Então, além do acompanhamento desses indicadores, os 3, o relatório de desempenho passou a medir algo que a gente criou e denominou baixa suplementar. O que é isso? A gente fez análises para saber quanto que a gente precisa ter de estoque, tendo a mesma produtividade que temos hoje, para atingir uma taxa de congestionamento ideal, para que, quando inserida na análise envoltória de dados, dê um resultado melhor no IPCJUS. Então, a gente mediu que em 4, 5 anos, a gente conseguiria, baixando 10% do estoque que a gente tinha a cada ano, a gente viu que a gente poderia alcançar o nosso objetivo. E aí a gente denominou de baixa suplementar, aquilo que excede o início da execução e os casos novos. Então, eu estou falando do programa, e o programa, ele tem um produto. O produto é o relatório. Então, a gente pensou em elaborar relatórios para enviar para cada unidade. Então, a gente envia relatórios para cada vara do trabalho. E esse relatório, ele contém o monitoramento dos 3 indicadores. Meta 1, taxa de congestionamento no conhecimento, taxa de congestionamento na execução. E a gente faz o envio do relatório a cada bimestre. Mas isso não quer dizer que nossa análise é bimestral, porque a gente segue uma metodologia incremental. Então, a gente tem por obrigação enviar para todas as varas o relatório até 30 dias após o encerramento do bimestre que está sendo analisado, mas com os dados que já transcorreram desde o início do ano. Então, em março, a gente envia um primeiro relatório para as varas dentro do ano, aí a gente já não aguarda mais fechar o exercício, elaborar o Justiça em Números para saber como estamos indo. Então, até 30 de março, a gente manda relatório com dados de janeiro e fevereiro, para todas as varas. Vou mostrar para vocês já a planilha. Em maio, a gente manda o segundo relatório, e aí incluindo os dados de janeiro, fevereiro, março e abril. E a gente consegue perceber variações que são padrões dentro da Justiça do Trabalho, lá na 21ª região. Anos em que a gente sabe que a gente não consegue atingir a meta, meses, né? Que a gente não consegue atingir a meta, como o mês de janeiro, por exemplo, que a gente não consegue ter o atingimento, porque a demanda ainda se mantém, mas por outros fatores, como férias, recesso, a gente não consegue ter, e aí a gente consegue compensar e fazer esse balanceamento. Aqui é o exemplo da análise de uma vara. Então, aqui eu tenho a primeira vara de Natal, eu tenho a meta, certo? Aqui a planilha, essa planilha só de respeito à meta 1, que é julgar essa meta do CNJ, julgar a quantidade maior de processos de conhecimento do que distribuídos. E aqui eu tenho uma coluna de casos novos, mês a mês, janeiro, fevereiro, março, e os julgados. E eu vou aqui, acompanhando, naquele mês, se houve o cumprimento da meta naquela vara do trabalho lá, a primeira vara de Natal. No segundo mês, eu somo os dados de entrada e já consigo perceber o comportamento. Então, aqui no segundo mês, ele já julgou mais do que entrou nos 2 primeiros meses. E vou fazendo isso ao longo de todo o período, até ir informando a vara. Então, em março, a vara do trabalho sabe o desempenho dele de janeiro e fevereiro. Em maio, sabe dos 4 primeiros meses. Em janeiro do próximo ano, ele recebe o relatório com todos os meses. Aqui tem um gráfico, julgados aqui em rosa e casos novos em azul, que facilita a observação de quem está recebendo ali, o diretor de vara ou o juiz. Na outra planilha aqui, é a mesma vara, só que aqui eu estou medindo o desempenho na fase de conhecimento. Então, eu tenho os casos novos e a baixa na fase de conhecimento. E da mesma forma, só que aqui na última coluna, eu tento sempre atingir a baixa suplementar. Então, eu tento sempre acompanhar para que no final do ano eu consiga ter 10% a mais de baixa do que os casos novos. A baixa é determinada em virtude do meu estoque que está aqui embaixo, o acervo na fase de conhecimento no início do período. Então, eu tinha aqui 1.878 processos
Então, eu tenho uma baixa suplementar de 10% disso. Aqui em cima, desculpem, aqui em cima 188 é o número ideal. Essa vara aqui, ela conseguiu baixar 1.017 processos a mais do que o que entrou na fase de conhecimento. Por uma série de fatores, ela estava retendo processo que faltava pouca coisa para sair. Depois eu dou alguns exemplos do que pode ser feito para baixar um processo na fase de conhecimento, que só falta um clique praticamente. Aqui eu consigo mostrar para o magistrado, para o diretor da vara, que ele pode desenvolver algumas ações porque ele precisa atingir a baixa suplementar e falta muito pouco. A gente incentiva também a troca de informações, porque as varas que estão melhor, com melhor desempenho, elas conseguem passar isso para a vara vizinha. Aqui, essa planilha da esquerda é o desempenho na fase de execução. Da mesma forma, aqui embaixo tem o acervo no início do período, 3.820 processos. Ele tem uma baixa suplementar aqui, ele tem que atingir 382 processos e ele conseguiu baixar 1.192 processos. Então, ele atingiu com sobra aqui, ele contribui para o tribunal como um todo, assim, além do que ele poderia. Porque a gente quer, na verdade, é baixar 10% do estoque de todo o tribunal. Quando uma vara tem um desempenho desse aqui, ele ajuda todas as outras varas. Então, a gente tem sempre uma corrente muito boa aí. Porque tem unidade judiciária que tem dificuldades maiores que as outras, a gente sabe bem disso. Na análise dos dados, e aí no apurado de cada... Porque vejam que eu apresentei 3 planilhas de uma vara só. Então, eu tenho 23 varas do TRT da 21ª região, tenho 3 vezes isso. Então, eu monitoro 69 planilhas. E essas 69 planilhas estão condensadas aqui nesse quadro, que é um quadro eu botei aqui para a gente ter uma ideia, uma noção da quantidade de dados que a gente tem nesse painel. Eu tenho vários outros na planilha, que eu posso... Vários outros dados compilados que eu posso ter diferentes análises, fazer diferentes análises. Mas aqui eu elenco todas as varas de acordo com a meta 1, taxa de congestionamento do conhecimento e taxa de congestionamento na execução. Então aqui eu posso perceber quem eu já coloquei em ordem aqui, qual é a vara que teve o melhor desempenho na meta 1, a vara que tem a menor taxa de congestionamento no conhecimento e a vara que tem a menor taxa de congestionamento na execução. São as varas paradigma, aqui nesse caso. Eu consegui aqui também elaborar um ranking, porque como eu tenho dados padrões com a mesma metodologia de todas as varas, eu consigo ter um ranking interno. Da mesma forma que o CNJ tem um ranking dos tribunais, lá no TRT a gente tem um ranking das varas. Lembrando que o objetivo do projeto, do programa, não é ter o ranking. O ranking surgiu porque viu que era possível e é bom, é salutar que a gente tenha sempre a observação e a comparação entre os iguais. É uma forma de valorizar aqueles que estão bem posicionados. Então, aqui eu elenco todas essas varas e eu consigo obter o ranking. Esse aqui é o ranking de desempenho operacional das varas do TRT 21. A gente usa uma comparação aqui entre a maior e a menor. A maior a gente atribui 100% e as outras uma nota relativa a ela. É fundamental que a gente consiga reduzir essa disparidade, reduzir essas desigualdades. Então, se eu tiver todo mundo aqui próximo de 0,9 na taxa de congestionamento, em relação a melhor, eu vou conseguir ter uma quase linha paralela aqui, afinal. Eu posso ter até, o ideal, né, todos com 100%. Não é um ranking para ter o vencedor e o perdedor, é um ranking para tentar alinhar a vara que tem o menor desempenho com a vara que tem o melhor desempenho. Eu trago aqui também eu queria que desse um clique nesse... pessoal do apoio, por favor, como é que eu dou um clique aqui nesse... Tá nesse notebook? Pessoal no fundo, eu quero clicar aqui, aí, obrigado. Esse aqui é um exemplo de um relatório de monitoramento das varas. Tem como rolar aí? Ou eu posso rolar? Eu? Tá, beleza, obrigado. Então, aqui é o exemplo. Então, um relatório simples, a gente não imprime para não gastar papel, para não desperdiçar papel.
a cada bimestre, um mês após o término, até um mês após o término do bimestre, a gente elabora um relatório desse e envia para todas as varas de trabalho. Então, aqui tem o sumário com todas as varas de trabalho, em ordem de criação das varas no tribunal, e planilhas de todas as varas de trabalho. Eu vou passar aqui para o final, porque o grosso o mais importante desse relatório é a análise que é feita na seção de planejamento do comportamento das varas, indicando quem baixou mais, quem está melhor. Aqui vocês vejam que eu tenho, quando eu tenho um vermelho aqui como esse ao lado direito aqui, essa vara só acumulou estoque no ano todinho de 2014. É uma vara que a gente coloca sob observação. Também ela na fase de conhecimento e execução, é a mesma vara. Essa vara aqui, diferentemente, ela consegue ter um desempenho bom ela baixou o estoque em todos os períodos aí, todo o período. No final, veja que é bem extenso o relatório, isso porque é um tribunal com 23 varas. Vamos imaginar como é que ficaria esse relatório no TRT2, né? Seria um relatório gigantesco. Aqui são as considerações finais. Então, aqui é que está o mais importante. Depois que a seção de estatística alimenta todos esses dados aqui e verifica a validade e a fidedignidade dele, e a gente tem como comparar, aqui a equipe do setor de planejamento faz a análise dos dados. Então, apresenta aqui por fase quem foi quem teve o melhor desempenho. Aqui, nesse caso, a meta 1 elenca os 10 melhores que cumpriram a meta 1, informa o comportamento naquele período analisado e traz aqui quanto que cada vara baixou percentualmente em relação ao estoque. Isso aqui não é a taxa de congestionamento, é a produtividade da vara, certo? Então, porque o Justiça em Números também trouxe agora um indicador interessante, que é o índice de atendimento à demanda. Na execução, veja só como parece contraditório. A gente foi o último colocado naquele PCJus, mas temos a terceira melhor produtividade na Justiça do Trabalho, no nosso porte, em todos os portes. Porque a gente consegue baixar muito mais processos do que se inicia na fase de execução. O TRT 21, no ano de 2014, baixou um pouco mais de 16 mil processos, enquanto só 11 mil foram iniciados. Então, a gente tem uma produtividade boa, muito boa. Mantendo essa produtividade, a gente consegue atingir nosso objetivo. A gente não pode reduzir esse comportamento, porque o estoque ainda é muito bom. Veja que eu baixei 5 mil processos a mais, um pouco mais que isso, e não deu 10% do meu estoque. Eu tinha um estoque no final de 2013 de 63 mil processos. É um estoque bastante razoável. Então, aqui eu consigo já mostrar, esse é uma formatação do índice de atendimento à demanda. A vara de Caicó, por exemplo, aqui conseguiu baixar 69% dos processos que ela tinha por baixar estoque mais o que entrou no período. Então, a vara fez um excelente desempenho. Teve um excelente desempenho. E aqui, no final desse relatório, tem esse ranking, que é o ranking que eu mostrei para vocês. Interessante falar que esse ranking, ele só ocorre no último, quando temos os 12 meses aí de análise. E a gente compara somente com outro ranking feito com base em 12 meses, porque a taxa de congestionamento ela não pode ser comparada com períodos diferentes. Eu não posso comparar uma taxa de congestionamento calculada com base em 2 meses com uma taxa de 4 meses. Por isso que eu não posso ter rankings a cada relatório que é elaborado. São indicadores de dimensões diferentes. Eu teria que ter uma fórmula para fazer a conversão desses dois indicadores. Bom, senhores, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter sido menos técnico possível e estou aberto aí para perguntas. Bom dia, boa tarde. Eu sou Gilmar Carneiro, juiz auxiliar da presidência do TRT da 5ª Região. Eu queria saber se nesses números aí que vocês encontraram, se vocês puderam delimitar problemas de erro de tramitação, processos que estavam pré-prontos ou quase prontos para ir baixados, mas por erro na tramitação
eles não foram baixados. Se teve algum impacto, se vocês têm uma ideia de quanto foi, porque a gente vivenciou esse problema lá na Bahia, inclusive é um dos projetos que vamos apresentar aqui, da inspeção física dos processos, para ver da compatibilidade da tramitação do processo com o que está nos nossos registros de informática, que geram as estatísticas. Então, quero saber se vocês tiveram esse problema lá, se vocês diagnosticaram muitos processos, um volume significativo de processos, que a tramitação no sistema de acompanhamento não correspondia ao que de fato estavam nos autos. Perfeito. Eu tenho 2 achados para trazer. Não vou chamar de erros, vou chamar de achados, né? Então, a gente conseguiu perceber lá, por exemplo, analisando o comportamento na fase de conhecimento, que havia um número muito grande na fase de conhecimento. A gente tem prazos médios muito curtos. A gente consegue perceber que o processo ele não demora tanto assim para sair da fase de conhecimento lá no nosso tribunal. Então, a gente fez uma espécie de auditoria em todas as varas, no estoque do legado, que é o nosso antigo sistema de acompanhamento processual. Então, a gente percorreu vara a vara para analisar. A gente fez um depara. A gente olhou o que estava na lista lá do sistema de acompanhamento processual e foi na vara verificar realmente. Então, a gente passou um a um os processos físicos na fase de conhecimento, na vara. Então, a gente percorreu todas as varas, verificamos cerca de 20 mil processos e a gente conseguiu eliminar do estoque uma sujeira de 4.500 processos. Então, a gente teve uma baixa significativa. Veja que baixamos 4.000 processos com apenas uma ação que a gente tomou, que durou 4 meses. Foi uma equipe que percorreu todas as varas. E outro caso, foi uma equipe multidisciplinar, porque como eu era da seção de estatística, hoje eu sou assessor de planejamento, mas eu era da seção de estatística. Então, envolveu corregedoria, seção de estatística, gestão estratégica e o suporte das varas. E a gente não dava tramitação no processo, a gente verificava, foi um trabalho à parte. A gente verificava a inconsistência e recomendava, porque era uma forma também da gente sanar alguns desvios lá de procedimento. Mas era falta de lançamento mesmo, que no PJE é um pouco menos grave do que no sistema que a gente tinha. Outra coisa, só para levantar um parênteses aqui que acontecia muito, a gente tem um índice muito grande de parcelamento lá de créditos. Então, esse parcelamento aí não faz acordo com o parcelamento, ele prejudica todos os tribunais, porque você parcela, imagine que você parcela uma dívida em 90 vezes, em 90 meses. O processo vai ficar sem baixa por 90 meses, porque no manual da gestão não é um item de baixa aquele acordo, aquela homologação de acordo. Então, foi uma coisa que a gente levantou, a gente mandou um relatório já para Brasília e a gente está aguardando ainda resolver esse problema de considerar acordo homologado como uma baixa, porque a baixa aí se restringe a eu iniciar a fase de execução, ter o acordo baixado, totalmente quitado, ou enviar para o tribunal em caso de algum recurso. Bem, nós temos 2 perguntas somente. A gente finaliza. Dalila, TRT da Bahia, a primeira, parabéns pelo projeto. Obrigado. A primeira pergunta que eu faço é, a ferramenta que vocês utilizam é a de BI? E a segunda pergunta, na verdade, complementa a do colega Gilmar. Quanto esses relatórios consideram os processos de PJE, considerando a nossa dificuldade de fazer relatório gerencial dos processos de PJE, nós temos desenvolvido sistemas satélites, né, ferramentas satélites fora do PJE, eu sei inclusive que a 21ª chegou até a desenvolver. Estamos trazendo para cá. Sim. Também, mas eu quero saber se o relatório gerencial, esse aí, vocês consideram também PJE. A primeira resposta é sobre a ferramenta de BI. Nós fazemos BI com Excel, então a gente trabalha com planilha em Excel só. Há a possibilidade de a gente usar outras ferramentas, mas o Excel hoje atende o tribunal porque é um tribunal com 23 varas, não sei um tribunal maior, mas a forma de... o padrão dele é tão simples que qualquer ferramenta pode incorporá-lo. A questão do PJE, a gente trabalha sim com dados do PJE, ali estão todos os dados, casos novos e baixa do legado do PJE, e a gente consegue monitorar também quando a gente está fazendo a alimentação para ver se há algum desvio nos dados que estão alimentados. Eu já consegui, por exemplo, verificar um erro em uma vara que teve uma baixa de 2.900 processos em um mês, que é uma coisa que não tem condições de acontecer, e a gente foi verificar realmente
tinha um problema lá de programação e a gente conseguiu dar esse feedback. Essa ferramenta, ela ajuda na tempestividade para a tomada de decisão e também ela permite que a gente valide esses trabalhos. Esses sistemas. Algumas coisas que a gente faz com base no relatório de desempenho operacional é, por exemplo, propor formação de equipes volantes, para ajudar as varas a baixar. Não equipes que vão fazer qualquer coisa na vara, mas se a gente tem problema em baixa na fase de execução, a gente treina o pessoal para que vá lá na vara e vá baixar o processo na fase de execução. Boa tarde, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Eu sou a juíza Luciana Bezerra, do TRT de São Paulo. Eu tinha 2 perguntas, na verdade. Primeiro vocês identificaram o que levava a um número tão elevado de processos já possíveis de serem baixados e ainda tramitando na vara? Vocês fizeram essa identificação? Havia uma resistência? Qual que era a dificuldade? E a outra pergunta em média, na capital, em Natal, quantos processos mais ou menos entram por ano em números absolutos? Porque em números... Daqui, talvez tenha até esse dado no coisa, mas daqui a gente não enxergou, na verdade. Só pra gente... E ali nem tinha dado absoluto, mas no ano passado entraram 24 mil processos, aproximadamente, no regional, e a gente baixou 26 mil. Então, a gente conseguiu ter, mas não da forma como a gente queria. Sobre essa questão do que pode ter causado, porque aí a gente começa a monitorar e a gente consegue voltar, né, no tempo. Então, a gente conseguiu ver que houve, após a resolução 63 mesmo, você não vê um direcionamento da vara, de pessoas na vara para fazer trabalho de execução. Então, o estoque da execução nosso hoje é grande, porque não há unidades nas varas ainda especializadas em execução. A gente tem uma demanda muito grande e a gente não consegue, com a lotação que a gente tem, é um problema de lotação de servidores, deixar pessoas apenas na fase de execução. Então, esse é um dos problemas. E problema pontual, um exemplo específico, alguns processos que chegavam na fase para remeter para o tribunal com um recurso e demorava muito tempo para enviar esses processos lá. Essa retenção ela causa bastante danos. Geralmente porque uma pessoa só é responsável e ela tira férias, mas coisas pontuais. Mas o grosso mesmo dotar as varas de uma unidade fixa com servidores para baixar processo na fase de execução. Então, o servidor trabalhar só com execução. E não ser aquele servidor que ele é da audiência, mas também ajuda na execução. Aí o diretor também ajuda na execução. Não dá certo, porque aí fica naquele deixa que eu deixo e a execução ela fica sempre em último plano. Obrigado, senhor Rafael. José Barbosa, que é assessor de Planejamento e Qualidade do TRT 21. Obrigado.